Não é de hoje que ouvimos falar dos consórcios, mas o que realmente é um consórcio? É uma forma de financiamento? Será que realmente envolve muita sorte? Para saber mais sobre o assunto, eu converso com o educador financeiro Ricardo Natali, que já está aqui. Tudo bem, Olá, Ricardo? Tudo ótimo. Bem-vindo. Vamos Muito falar obrigado. de consórcio. Esse aqui é o seu Vamos. livro? Esse aqui é meu livro. Lucro FC? Exatamente. Eu falo um pouco de educação financeira com algumas comparações com o futebol, para deixar o assunto mais fácil. Você é palmeirense? Não, ou é a cor do dinheiro? É Brasil. É verde e amarelo, ó. Entendi. Mas cadê o amarelo? Aqui, amarelinho, ó. Verde Mais claro. ou menos, né? Verde claro, né? Bom, vamos lá. Vamos. Consórcio, é bom Tá. ou não? Bom, vamos lá. Então vamos começar um assunto um pouco polêmico, né? Tem pessoas que gostam, pessoas que não gostam. Então eu acho legal a gente falar sobre isso aqui, porque a gente esclarece para ver quem Tem se que interessa saber ou não, né? Exatamente. Porque o que acontece? A primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro é que tudo que você comprar a prazo, com parcelas, vai ser mais caro do que se você comprasse à vista. E o consórcio é uma modalidade de crédito também, mas quando digamos a gente assim. a gente vê assim, não sei o que, sem juros. Ok, ótimo. Então quem vende o consórcio usa muito essa expressão, que é sem juros. Sim, é sem juros, mas tem uma taxa de administração. Essa taxa de administração é um custo que você acaba pagando também. Não é juros, mas é uma taxa que está inclusa todo mês. Então, mas em vez de você comprar um carro no financiamento, você pode ter o carro no financiamento e ter o carro na hora. E Sim. o consórcio você vai pagar e ainda vai ser sorteado. Exatamente. Então, Parece o que acontece? o consórcio não é tão bom assim. O melhor dos mundos é você ter o dinheiro para pagar à vista. Isso Porque é bom, né? isso é como a gente perfeito. quer pagar. Exatamente. Com o dinheiro, que nem os políticos, já tinha com mala. Mas se você Não, tem sério. um planejamento, um hábito de poupar e investir todo mês, você adaptar o seu consumo, você conseguir não ser, de repente, tão imediatista ou essa onda de consumo muito grande, se você conseguir se planejar para pagar à vista, você vai conseguir desconto e o seu dinheiro investido vai valer mais. Então esse seria o melhor dos mundos. Agora, se você não tem essa disciplina, a gente tem essas duas possibilidades. Explica o consórcio direitinho, que eu Vamos lá. te interrompi. Vamos explicar. Posso usar o quadro para Pode, explicar? Eu acho que fica mais fácil para a gente entender bacana. Tá. O que acontece? Digamos assim, eu vou usar um exemplo para a gente ilustrar bem. Digamos que eu queira comprar uma moto e essa moto custe 10 mil reais. Certo. Tá? Então, só que eu só tenho 1.000 reais. Tá. Então, eu não consigo comprar essa moto. A teoria do consórcio, o que é? Eu juntaria mais 9 pessoas que também têm 1.000 reais, juntaríamos então essas 10 pessoas, conseguiríamos 10 mil reais e aí conseguiríamos comprar uma moto. Certo. Então, vamos lá. Digamos que eu, Ricardo, tenho 1.000 reais aqui. Nós vamos juntar com mais 9 pessoas que também têm 1.000 reais. E então, em um mês, teremos 10 mil reais. Certo. O valor suficiente para Uma moto. uma moto. Só que somos 10 pessoas. Então, mas todas elas querem duas uma pessoas. moto. 10 pessoas. Ah, Então, cada mês, uma pessoa vai ser contemplada pela moto. certo. Então, essa é a teoria do consórcio. Então, eu posso receber no primeiro mês ou no 10º. Por quê? Tem um sorteio para uma pessoa ser contemplada todo mês. Nesse exemplo simples que eu estou ilustrando aqui. Tá. Então, eu posso ganhar aqui ou ganhar aqui. Mas eu vou ficar pagando esse valor dos 1.000 reais, que é o que eu tenho no mês, tá? Acontece que a grande questão aqui é que também existem as taxas, né? Então, essas taxas fazem ficar mais caro. Então, de repente, não vai custar 1.000, vai custar 1.050, nesse nosso exemplo, porque tem as taxas embutidas. É por isso que eu digo, se Que alguém vai fazer a administração de tudo isso, Exatamente. inclusive para ninguém pegar esse dinheiro, não é? Exatamente. Tem as taxas, Que eu tem já ouvi seguro. esses casos. Também nessas taxas estão inclusos seguros, tem fundo de reserva, caso algum participante fique inadimplente, tem um fundo de reserva para garantir que Então, tem pra esse quem dinheiro. o consórcio é bom? Porque assim, se eu chego numa concessionária hoje, eu falo, olha, eu te dou 1.000, é que às vezes é mais que 1.000 a entrada, é isso? Exatamente. O que Ah, acontece? Agora, comparando com o financiamento. Com o financiamento, eu tenho as taxas, só que aí não são as taxas, são os juros. Os juros costumam ser um pouco mais altos do que as taxas do consórcio. Tá bom. Só que a grande diferença do financiamento é o quê? Você pegou esse dinheiro emprestado, você vai no dia seguinte na concessionária e pega seu carro.
Aqui no consórcio pode ser que você tenha que esperar Então, ser mas contemplado. quando o financiamento, eu vou numa concessionária, Certo. aí eles falam, olha, custa 10 mil, eu tenho 1.000, e eles aceitam os meus 1.000 e falam, divide tudo sem juros, em sei lá quanto. Não existe Não divisão existe? sem juros. Mas eu vejo na televisão, 0% Taxa juros. zero. Taxa zero. Só que é taxa 0,99. É taxa 0, alguma coisinha. É um marketing agressivo ali, é um modo de vender. Agora eu entendi. Mas- Porque então, eu não vejo por que eu tenho que pagar essa taxa se o Ok. outro vende taxa não, zero. Não existe financiamento sem juros. Não Entendi. existe. Se você está financiando, quer dizer que você não tem aquele dinheiro. Se você não tem aquele dinheiro, alguém vai te emprestar esse dinheiro. Esse alguém só empresta se colocar juros. E normalmente é uma instituição financeira. Sei, que daí é Que bem vai caro. ser mais alta. Então, assim, o consórcio, ele tende a ser mais barato do que o financiamento. Porque essa taxa é menor. A taxa de administração costuma ser menor que os juros do financiamento. Não quer dizer que não exista. Então, bom. existe. Vai ser mais caro do que comprar à vista, fato. Mas pode ser melhor do que o financiamento por esse motivo. Por outro lado, pode ser que você demore 3 meses, 6 meses, 2 anos para ser contemplado. Então, o financiamento você recebe na hora. Você pega o dinheiro emprestado, paga os juros e já fica com o seu bem. Agora, o consórcio pode ser que demore para você ser O contemplado. que você tem que fazer é medir as taxas. Você vê Exato. Né, quanto de taxa vai estar valendo. Isso. Tem perigo participar de consórcio? Não, eu acho que é um setor que ele está bem estruturado. Mas né? tem que ir por empresas que já Tem que sempre fazer uma pesquisa, analisar muito bem e conferir o valor das taxas. Né? Isso é importante, porque existem taxas mais baixas, taxas mais altas, então é bom ficar sempre atento a essas taxas. Agora, um detalhe importante que também é uma característica do consórcio, que muita gente já deve ter ouvido falar, é o lance. Né? O que seria isso? Digamos aqui novamente o nosso exemplo, a moto pode ser que eu receba no mês 1 ou no mês 10. Só que a administradora do consórcio fala assim para mim, olha, você paga R$1.000 por mês. Se você chegar aqui no mês 3 e pagar R$3.000 de uma vez só, ou seja, um valor mais alto do que a parcela, aí você passa na frente da fila do sorteio. Esse aí é o que a gente chama de lance. Então, se você tem um dinheiro reservado e paga esse lance, você... às vezes você consegue antecipar a contemplação desse bem ou desse serviço. Entendi. Então, é uma característica também do imóvel, do consórcio, que você pode resgatar um pouco mais. Só que aí eu faço mais uma vez uma analogia que se você tiver esse valor um pouquinho mais alto, por que você não poupa e investe esse dinheiro? Não necessariamente você precisa estar com ele no consórcio, porque você está pagando taxas. Entendi. Quer sentar para a gente Vamos ver lá. os outros itens? Bom, entendemos basicamente o que é consórcio. No fundo, não é que eu nunca entendi, acho que eu nunca estudei. Eu sempre ouvi gente falando que consórcio, não entra. Eu não sei se eu ouvi isso. Então, o que acontece é que tem muita gente que é a favor e muita gente que é contra, entendeu? Então, eu acho que é legal a gente esclarecer o que é, né? Então, é uma modalidade de consumo, é uma modalidade de crédito, digamos assim, você usa quando você não tem dinheiro para adquirir aquele bem, né? Então, o melhor é você poupar e pagar à vista. Se não for possível, você vai entrar em alguma modalidade de crédito. O consórcio é uma delas. É um deles. Exatamente. É porque quando eu vejo, eu já repetindo várias propagandas e falando que você não paga juros, né, taxa zero, eu me sinto confusa. Exato. E eu falo, se eu vou pagar taxa zero, não vou pagar juros, para que eu vou entrar num consórcio e vou pagar? Então... Se eu sou um vendedor de consórcio, eu vou falar só os pontos positivos para você. Sei. Não é? Mas como eu tô aqui como especialista, eu tenho os pontos positivos e os E negativos. os pontos né? negativos, Então, não tem juros. Ótimo, só que tem taxa de administração. Sei. Então, na verdade, eu não tô pagando juros, mas tô pagando um pouquinho mais por causa da taxa. Entendi. Então tá saindo mais do meu bolso, né? Nunca de graça, gente. Nada na vida é de graça. E quando for de graça, você desconfia, viu? Exatamente. Deixa eu ver o próximo item aqui que eles colocaram. É possível usar o consórcio para aquisição de bens ou serviço? Isso daí Então. eu acho interessante a gente falar, porque o que acontece? O mais comum de consórcio é veículo, né? Carros, eu acho que é o que mais todo mundo já ouviu falar. Mas existem outras modalidades também. Podem comprar até bens, serviços. Então, você pode adquirir um consórcio de uma viagem, por exemplo. Você pode adquirir um consórcio de uma cirurgia plástica.
qualquer coisa De que cirurgia plástica? O mercado de consórcios está chegando em todos os lados. Está aumentando o mercado? Como que tá esse mercado? Sim. É um mercado que ele está com muitos vendedores, as empresas elas estão focando nisso. Eu diria que é por uma falta de disciplina e educação financeira da população mesmo. Porque eu, como vendedor de consórcio, chego para você, olha, vamos realizar o seu sonho, uma viagem, parcelinhas de X vezes ao mês. Você fala, nossa, é possível. Mas também seria possível se você poupasse e investisse esse dinheiro, né? Então, mas por essa falta de educação e de disciplina mesmo, eu acho que os consórcios estão crescendo por esse ponto. E também tem uma questão ali que eu acho que é um pouco mais vantajosa do que o financiamento. Por causa dessas taxas serem um pouco menores do que os juros. E taxa de financiamento de banco é... Altíssima. Pelo amor de Deus, cartão de crédito, então, né? Só entra, né? Olha, nem sei, né? Não, cartão de crédito, você não pode nunca ficar devendo para o cartão de crédito. Isso é um pré-requisito. Eu costumo dizer que o cartão de crédito, ele não é o vilão. Para quem usa vilão, vilão somos nós. Exatamente, é o uso errado do cartão de crédito, né? Até porque o próprio nome ele já diz, é um cartão de crédito. Se é crédito, não é seu. Você não tem, É um dinheiro emprestado. Então, se você usar e pagar no dia certo, ok, usou, perfeito. Aí você vai ter todos os benefícios desse cartão de crédito. Agora, se você ficar devendo, vai vir uma bola de neve de juros negativos para você, que vai ser muito difícil de pagar. Que não vale a pena, exatamente, porque vai aumentando. Isso bola de neve. Bom, então os serviços têm cirurgia plástica, viagem, o que mais que você pode ressaltar? Eu acho que se você entrar no site dessas companhias de consórcio, você vai ver várias possibilidades ali, tanto de bens, automóveis, financiamento de casa não, mas casa própria também existe a opção do consórcio. É importante a pessoa ver se ela pode pagar a parcela também, não, né? Sem sombra de dúvida. Não entra... Se a pessoa ela começa a não pagar, o que acontece? Então, ela vai perder o direito daquele bem que ela iria adquirir no consórcio, né? Então, ela vai passar por um processo administrativo ali dentro daquele consórcio, né? Daquela administradora. Mas ela recebe o que ela já pagou? Eu acho que ela pode entrar e tentar reaver aquele dinheiro, mas com certeza vai ser prejudicial para ela. Então, porque a gente vê muita gente que se ilude com o sonho da casa própria, muitas vezes, e que entra num financiamento que às vezes não é de consórcio, e aí chega e compra um apartamento que é maior do que a pessoa pode pagar, fala assim, só parcela em 400 anos de não sei quanto. Aí vai chegar um momento e não vai conseguir pagar. Aí o momento vai ficar desempregado, aí não vai conseguir. Então, assim... Aí ela vai perder dinheiro, ela vai perder muito. O apartamento. Exato, vai perder o apartamento, uma grande parte daquele valor ela não vai conseguir reaver, né? Então é muito difícil. Então a gente volta para a essência que é você ter uma educação financeira, um planejamento. Por que eu bato nesse ponto de que se você consegue poupar e investir, você vai ter uma vida melhor? Porque é um planejamento que você para de ter os juros agindo contra você e coloca os juros agindo a seu favor. Né? Então, se você compra ou no consórcio ou no financiamento, você está pagando um pouco mais. Se você tem o hábito de poupar e investir todo mês, esse mesmo valor vai crescer. Então, assim, o seu dinheiro de hoje vai valer mais. Não, é uma conta matemática. O problema é que a gente não se aguenta e quer consumir. Exatamente. Né? E agora a gente está aprendendo. Com essa crise aí, a gente está aprendendo. Mas eu digo que é matemática, mas é muito comportamental. Então, porque assim, a grande questão é ter o hábito. É o hábito de poupar e investir todo mês. Recebeu o seu salário, recebeu sua receita no dia 1 do mês, pega nesse primeiro dia, reserva uma parte, coloca em algum tipo de investimento. Qualquer um. Quanto melhor você conhecer, mais vai ser sua rentabilidade. Mas o hábito de poupar, de retirar esse valor no primeiro dia e investir, é o segredo do sucesso. E pode ser pouco dinheiro ou pode ser muito. Serve para quem ganha um salário mínimo, serve para quem ganha 50 salários mínimos. É o hábito. Exatamente. Olha, eu tô... E também, ontem eu fui à farmácia para ver o que eu preciso... Porque minha questão com relação ao consumo. Eu adoro farmácias, por exemplo, porque hoje são supermercados da beleza. Para as mulheres é um oásis de... Vocês não entendem direito isso, né? Mas é um oásis. Você vê um desodorante, 1000 desodorantes, não sei o quê, hidratante de tudo quanto é tipo. Aí eu sempre saio com alguma coisa. Sempre saio. É que nem supermercado. Eu não preciso, sempre saio. Então eu falei assim, hoje eu vou entrar... O que eu preciso? Um hidratante.
Então eu vou ver um hidratante, não mais escova de dente, mais um hidratante, mais não sei o que, e mais aquele elástico. Enfim, Sim. quando você vê a conta, coisa muito baratinha, de 5, vira 100. Vira fácil e você se perde. Mas é por isso que eu digo que o maior segredo que tem é você já reservar uma parte do seu salário ali antes, no começo do mês. No dia que caiu na sua conta. Por quê? Digamos assim, você define, olha, eu vou guardar 10% do meu salário por mês. Para os meus investimentos, para os meus sonhos, para as minhas realizações. Guardou 10%, sobrou 90%. Você vai consumir aqueles 90%. Então você vai entrar na farmácia, tudo bem, você tem esse montante todo. Você vai gastar. Você não é mulher e você não tem cartão de crédito na mão. Ah, não, mas aí, pelo amor de Deus. Porque ainda, daí aí a não gente passa vai no no cartão, crédito e fala assim, mas eu preciso de uma coisinha. Não, mas aí você tem que ter consciência. Não, só tenho isso. Então, não, eu entendi. É isso mesmo. Acabou, Só tenho isso e é isso. O próximo, se eu precisar comprar agora, deixa pro mês que vem. Isso. Vamos ver o próximo aqui, voltar para a pauta, mas tudo que a gente está falando tem a ver com a educação financeira, né, de como você consumir, como você trata o dinheiro. Exatamente. Consórcio é melhor que financiamento? Acho que a gente já exatamente. falou, né? O consórcio ele tem uma característica de ser um pouquinho mais barato que o financiamento, mas também é uma modalidade de crédito que, por causa disso, pelas parcelas, você está pagando mais do que se estivesse pagando à vista. Senta e analisa taxas, e Taxas. analisa tudo. Não faz por impulso. Nada que é por impulso, né? Exatamente. Vai lá um dia, pesquisa, aí vai ver na internet, pesquisa, vê se a empresa é idônea. E aí você vai entender o que você está comprando, né? Exatamente. Deixa eu ver o próximo. Atenção, consórcio é um investimento? Ah, tá. E essa é uma pergunta interessante, que também algumas pessoas dizem que o consórcio é investimento. Eu não costumo caracterizar o consórcio como investimento porque é uma compra, né? É um ato de consumo. Então é uma modalidade de crédito. E você não está investindo, você está colocando aquele dinheiro pagando taxa, ou seja, não está vindo a seu favor, por um longo prazo para você adquirir algum bem. Então, por essa característica, ele não é um investimento. Mas tem um detalhezinho, que é o que acontece. Por exemplo, ali no nosso exemplo, no momento a gente queria uma moto de 10 mil reais. Quando eu dou o lance, por exemplo, como eu citei, se eu tiver 3 mil reais de uma vez só, eu dou o lance e aí eu ganho a carta de crédito, que seria o quê? Uma carta daqueles 10 mil reais, que eu pegaria aquela carta de crédito e compraria a moto. Então, tenho direito a essa carta de crédito. Eu poderia não comprar a moto com esses 10 mil reais e deixar ele investido lá num fundo da administradora do consórcio. Então, nesse caso, essa minha carta de crédito estaria rendendo lá dentro do consórcio. Então, nesse caso, por isso que existe essa discussão, nesse caso seria um investimento, porque está tendo rentabilidade em cima disso. Mas é um caso bem específico dentro das características do consórcio. Mas o consórcio em si ele tem que ser encarado como uma modalidade de consumo e não como um investimento. Certo. Deixa eu ver se tem próximo aí, nossas dicas. Para quem vale o consórcio? Para quem vale a pena? Olha, eu diria que são para as pessoas que de repente elas não têm uma disciplina para poupar e investir todo mês, ou também para aquela pessoa que precisa muito de ter terminado bem e não consegue esperar muitos anos, né? Então, você acaba antecipando esse bem ou esse serviço, só que por causa disso você paga um pouquinho mais, né? Então, de repente, o consórcio seria um pouco melhor do que o financiamento, mas o mundo melhor seria ter a disciplina. É isso aí. Mundo melhor é que a gente está procurando, mas, sim, mas também vamos nos beneficiar do que a gente tem aí de uma forma consciente, sim, né? Mas eu acho que a gente tem que ter consciência que é aos poucos mesmo. A gente vai conhecendo um pouquinho mais. Por isso que eu digo, o segredo do sucesso é você ter um hábito mesmo de poupar e investir todo mês, porque aí com pouquinho, aí você vai adquirindo mais conhecimento, você vai tendo muito mais benefício, muita vantagem, você faz seu dinheiro valer mais, de repente você vai ficar imune a imprevistos que vierem a acontecer, então precisa ter uma reserva ali financeira. Então eu acho que tudo começa com um hábito bem feito e é assim que funciona. Muito obrigado, Ricardo Natali, educador financeiro. Vamos ao YouTube dele, que é este aqui, ó. Lucro FC. Este aqui, no fundo, é o livro. Mas o livro é o nome do YouTube, que é Lucro FC. E o site www.lucrofc.com.br.
Fácil, fácil, fácil. Lá ele dá várias dicas, né, Ricardo? Exatamente. Lá no meu canal do YouTube, por exemplo, tem pelo menos 2 conteúdos por semana e o YouTube totalmente gratuito. Então, a gente tem essa possibilidade também de levar a educação para todo mundo. Então, só não aprende Fácil. quem não quer ou não está determinado a aprender, né? Isso aí. Disciplina. É isso aí. gente. Educador Tá bom. financeiro é tudo disciplina. Tô aprendendo. Um Valeu, beijo, obrigado, Ricardo. valeu.